Olá, eu sou Amanda Antunes e você está acompanhando o podcast A Itatiaia Além do Crime. Este é o 3º episódio e estamos falando de um caso que desafiou a Polícia Civil de Minas Gerais em 2009. E este caso foi desvendado um ano depois, em 2010, e ficou conhecido como o Maníaco de Contagem. Cinco mulheres foram assassinadas covardemente pelo mesmo homem, um serial killer, Marcos Antunes Trigueiro. O Marcos, ele já tinha passagens pela polícia, ele já tinha sido preso e inclusive condenado por latrocínio, roubo seguido de morte. As vítimas são Ágina, Ana Carolina, Maria Helena, Égina e Natália. Mulheres independentes, mulheres bonitas com as mesmas características físicas e que, por sinal, são as mesmas características físicas da mãe deste assassino e também da mulher com quem ele era casado. Na época, a polícia investigava pelo menos 3 homens, só que com a ajuda de uma testemunha, a polícia chegou até a casa do Marcos Antunes Trigueiro. E na casa dele, durante a prisão, foi um momento onde a polícia teve a certeza de que estava na casa da pessoa certa, porque lá a polícia apreendeu alguns celulares, e esses celulares, inclusive, tinham sido queimados, e após perícia, a polícia descobriu que eram celulares de pelo menos 2 vítimas, 2 mulheres que tinham sido estupradas e assassinadas, a Natália e da Égina Cordeiro. Quando a polícia apreendeu esses celulares, a companheira do maníaco, ela de imediato disse que os aparelhos ela tinha ganhado do companheiro dela. Essa mulher ela chegou a ser presa, só que ela conseguiu provar que ela não tinha nenhum envolvimento nos crimes praticados pelo marido. E apesar, de não ter envolvimento, de ter sido presa, depois liberada, ela disse que desconfiava que tinha alguma coisa de errado, mas ela não imaginava que o marido dela estaria matando mulheres, que seria o serial killer procurado pela polícia. E apesar dela também não ter envolvimento, ela tentou ajudar o marido quando a polícia estava na casa deles. Ela disse que o Trigueiro não estava em casa, porém ele estava sim, ele estava debaixo da cama. Ela tentou escondê-lo, mas não foi possível e ele acabou preso. Além dos celulares das vítimas que foram apreendidos na casa do Trigueiro, chamou muita atenção da polícia o fato dele usar uma bolsa de colostomia. Isso porque durante o encontro de uma das vítimas, no corpo de uma das vítimas, dentro do carro, a perícia detectou que tinham fezes também no carro. Então a polícia concluiu que essas fezes possivelmente poderiam ser dele, mas a confirmação de que Trigueiro era o responsável por estes crimes, por estes abusos, assassinatos contra essas mulheres, essa confirmação só veio após o resultado do DNA que foi feito com o sêmen dele, que a polícia coletou depois que ele foi preso. E aí foi confirmado que Trigueiro era o assassino, era o serial killer de Contagem. Marcos Antunes Trigueiro foi apresentado à imprensa no dia 25 de fevereiro de 2010 e a imprensa na época destacou bastante as características físicas do Marcos Antunes Trigueiro, características que em uma sociedade preconceituosa elas não batem muito com um criminoso. O Marcos Antunes Trigueiro, ele era de uma família pobre e mesmo assim ele iniciou um processo com um advogado particular. Nós conversamos com o Dr. Rodrigo Bisotto, que até hoje cuida do caso do Marcos, e ele fala aqui pra gente neste podcast como foi defender um homem que era acusado de matar 5 mulheres, um assassino em série. Me ligaram, eu estava no escritório, um conhecido dele, da família, pediu para que eu fosse até o departamento de homicídios, que tinha, é normal isso pra gente que é advogado, ser chamado de repente, e não avaliar que caso que é.
E eu nem sabia que caso que se tratava, né? E aí, chegando no departamento de homicídios, né? Já achei meio estranho, né? Porque tinha muita imprensa na porta. Entrei, pedi para conversar com um cliente, eles me chamaram numa sala e teve toda aquela preparação. Já comecei a desconfiar que era algo mais relevante, né? E aí conversei com ele, tudo, né? Falei que ia ficar a par do que de fato estava acontecendo. E aí, quando saí lá fora, que eu me dei conta onde que eu estava, né? Porque estava toda a imprensa, não era muito repórter, né? E aí fiquei até um pouco assustado, né? Falei, pô, então o negócio aqui é um pouco mais sério do que eu imaginava, né? O pagamento, quem foi que fez? A informação que a gente tem é que ele era um cara humilde, né, de uma família assim pobre. Como é que foi isso? Inicialmente, a pessoa que procurou era alguém até ligado lá em Brasília de Minas, conhecido da família dele e tudo. A rigor, a gente não chegou a cobrar nenhum honorário exorbitante, né? Foi na torno de 10 mil hoje, porque eu imaginava um caso mais tranquilo. Então, e até de 2 vezes, o que de fato foi pago, tranquilamente. Pegamos lá, analisamos, até então para acompanhar só o inquérito, né? Tentar a liberdade dele em si, né? No decorrer, é lógico que aí não teria como mais ocorrer os pagamentos, né? Não deixava de ser uma experiência profissional também, né? Então aí a gente decidiu continuar, olhando bem o processo, né? Mesmo o caso sendo, né, chocante, repugnante, né? É lógico que deu uma bagagem bacana, né, pra gente que é da área jurídica, né? Por outro lado, é muito triste, né? Lógico que as cenas que a gente se depara no processo, né? As narrativas, né? Você fica chocado, isso não sai mais da sua cabeça, né? A gente não pode ficar entrando muito no mérito da questão social, na questão que repercute aí no íntimo da pessoa, né? A gente avalia mais o processo, né? Você tem muito crime, às vezes, na mesma dimensão também. Você tem assassinato de criança, né? Estupro, não existe um estupro menor, um estupro maior, né? Tudo repugnante. E como é defender, né, um homem que fez isso tudo, até mesmo juridicamente, para tentar que ele consiga o mínimo de pena? Qual foi a estratégia que o senhor usou, né, nos julgamentos aí neste caso? O Ministério Público ele errou com contundência no caso do Trigueiro. O nosso objetivo ali, aqui eu estou trabalhando tudo na área técnica, né, do direito, né? Foi o quê? Como a pena dele ia passar de 80 a 90 anos, não adiantava a gente buscar uma pena mínima, ficar recorrendo para tribunal, nem nada. O objetivo era julgar ele rápido por todos os crimes, como de fato aconteceu, porque aí ia unificar a pena. O erro do Ministério Público foi esse, não acatar o pedido da defesa dele ser considerado inimputável. O Ministério Público tocou nessa tecla que ele era só semi-imputável. Com isso, ele cumprindo a pena, o agente conseguindo a progressão de regime dele, ele volta ao convívio social. Ele já está há 10, 11 anos preso, salvo engano. Com essa mudança agora, com a lei anticrime, muitos advogados estão indo ao Supremo falando que quem praticou o crime antes, que a progressão seja em cima dos 30 anos e não em cima dos 70, 80, 90 anos para ficar 40 anos ou 30 anos. Se eventualmente vingar essa tese, inclusive a gente está entrando com isso já em contagem, depois no STJ, depois no STF, que isso aí vai parar no STF. O Marcos Trigueiro ele vai cumprir a progressão em cima dos 30 anos. Eu explico aqui, os 2 quintos, 3 quintos, que vai dar na média de 15 anos, vamos supor. 15, 16 anos, por aí. Como ele tem bom comportamento, trabalha lá e tudo, eu estou calculando com 14, 15 anos ele está de volta ao convívio social. Isso quer dizer daqui 4 anos? 4 anos, 5 anos. E aí foi o grande erro do Ministério Público, porque se ele fosse considerado inimputável, ele poderia ficar lá uns 30 anos sem discussão de mérito. O juiz avalia de 3 em 3 anos, todo ano depois, se ele tem condição de voltar. Como ele assim não foi considerado, tecnicamente o direito não pode chegar e agora rechaçar esse direito dele. O serial killer, ele é considerado inimputável. Para voltar ao convívio social, todo ano o juiz vai avaliar se ele pode voltar. O que eles quiseram demonstrar para a sociedade foi o seguinte, não, a gente está conseguindo 30 anos aqui, mais 30 anos ali, mais 20 anos ali, como se tivesse conseguindo algum êxito, né? E não estava. Agora a lei, porque ela fala que o preso ele tem que ter um regime progressivo. Como é que o preso vai ficar 30 anos sem voltar à sociedade preso? Ele passa do fechado para o aberto. Calculo mais ou menos 3, 4 anos, ele vai para o regime semiaberto, né? Arruma um emprego, trabalha de dia, volta à noite, ou seja, ele começa a ter um convívio social aí com menos fiscalização, né? É lógico de assustar, porque o que você quer, ou outras mulheres querem, é segurança de saber que vai estar na rua, mas não com alguém que traga periculosidade a ela solto. O advogado do Marcos, ele reforça o que nós já falamos, que o Trigueiro foge do estereótipo de um criminoso. Se você eventualmente conversar com ele,
você vai perceber que ele não tem perfil nenhum de criminoso, né? Ninguém vai desconfiar, até mesmo pela aparência dele, né? É o tal do psicopata, que a gente pode falar assim, que não chama nem um pouco de atenção? A aparência dele na hora já ajuda, né, também, né? Ele é um cara que tem uma aparência bacana, né? Uma aparência, né? Foi o que chamou a atenção na época também, né? Com os filhos ele sempre teve uma atuação exemplar, nunca maltratou, nunca teve reclamação nenhuma. Com a esposa também, nunca, né, teve nada que, se você puxar a ficha, nunca vai ver Maria da Penha, nada nesse sentido aí. Marcos Antunes Trigueiro voltou a sentar no banco dos réus em 2010, 4 meses após ser descoberto como o maníaco de Contagem. E lembrando que ele já tinha sido julgado e condenado por um latrocínio, roubo seguido de morte contra um taxista em Betim. O primeiro júri pelos assassinatos em série foi pela morte da Ana Carolina. O Trigueiro foi condenado a 34 anos e 11 meses de prisão. Em setembro do mesmo ano, a Justiça julgou o Trigueiro pela morte da Maria Helena, e neste caso ele foi condenado a 28 anos de prisão. Já o julgamento pela terceira vítima, Edna Cordeiro, foi em setembro de 2012. Trigueiro foi condenado a mais 36 anos e 9 meses de prisão. Em 2014, ele foi condenado a 31 anos e 8 meses pela morte da vítima Natália. O último julgamento foi em fevereiro de 2018 e foi pela morte da Adna Feitor Porto. A pena foi de 30 anos e 5 meses. Juntando todas as penas, ultrapassam aí 160 anos de prisão. No próximo capítulo, o último deste podcast, vamos falar da força das famílias das vítimas que, mesmo diante da perda, elas lutaram para que mulheres não fossem vítimas de criminosos como o maníaco de Contagem, Marcos Antunes Trigueiro.